De anunciar agora a fala da querida amiga Ana Fé. Bom, obrigada, queria agradecer o convite, saudar essa iniciativa do Ministério Público, que eu acho que é extremamente importante no processo de construção de marcos regulatórios para a nossa cidade, assim como a audiência crescente que vem acontecendo não só com diversos setores representados, como particularmente eu queria ressaltar a importância, que já foi feita por alguns, da presença na Câmara de Vereadores de vários seus representantes aqui, que acho que tem um papel fundamental para, enfim, para a gente seguir nesse processo de elaboração de regras coletivas para a cidade. Agora, eu queria começar, na verdade, fazendo uma pergunta. É o seguinte, por que a gente precisa de um plano diretor novo? Por que nos leva a entrar nesse desafio de construir um plano diretor novo? Então, assim, Salvador teve seu primeiro plano diretor, feito nos anos 40, teve sua legislação aprovada em 1948 e ficou vigindo este plano como uma grande referência até os anos 80. Então, praticamente se passaram 40 anos para se aprovar o segundo plano diretor, que foi aquele que foi originado do Plano Duro, e foi aprovado já com modificação bastante diferente. De 85 até 99, nunca houve nenhum tipo de iniciativa para se refazer o plano diretor, e em 99 se chegou à conclusão que era necessário retomar essa discussão. Em 99, então, se retomou essa discussão, e em 2004 foi aprovado um novo plano diretor para a cidade. 4 anos depois, em 2008, foi aprovado outro, em 2011 outro, em 2012 seria aprovado outro, e esses dois foram considerados inconstitucionais e voltamos então para 2008. Nós estamos em 2016, 8 anos depois de 2008. Então a questão é, por que nós precisamos de um novo plano diretor? E nesse sentido, eu queria dizer que nós temos um plano diretor vigente, nós temos um plano diretor legal, nós temos um plano diretor que condiciona a ação dos agentes econômicos, sociais, políticos, culturais na cidade. Então, por que a gente precisa de outro plano? Porque existe essa correria em torno de planos depois de 2004. Então, claro, a gente tem uma mudança substantiva de conjuntura no Brasil, a gente tem uma mudança substantiva de localização das cidades nessa conjuntura, mas por que então que a gente precisa de um novo plano diretor? E aí eu queria que você passasse por favor, eu queria, antes de chegar lá, eu queria dizer que a sensação que a gente tem quando nós analisamos 3 questões principais do plano, parece que é em função dessas questões que nós precisamos de um novo plano diretor. A primeira questão é redução de áreas verdes e possibilidade de ocupação de amplas áreas antes consideradas como a serem preservadas na cidade. A segunda questão é a questão das operações urbanas consorciadas. E a terceira questão é a questão da linha viva. Eu acho que o que justifica essa alteração para termos um novo plano diretor são basicamente essas 3 questões. Porque o resto tem uma modificação aqui ou ali de índice de ocupação, de índice de utilização, etc. Mas não é nada tão substantivo, do meu ponto de vista, quanto isso que está sendo colocado aqui. E aí, eu acho que é importante a gente pensar que esses três elementos me parecem que são aqueles que baseiam a atuação empresarial de grande porte na cidade, que é expansão de área construtível, que é
reorganização de áreas já habitadas na cidade e que é uma grande operação público-privada de construção de uma via expressa pedagiada, diga-se de passagem. Então vamos lá. Aqui a gente vê este mapa, gente, eu pensei do relatório que Glória fez e que Fernanda se referiu agora há pouco, e Glória falou aqui na aula passada. Então, assim, o que esse mapa mostra? Esse mapa mostra em verde o que vai continuar verde. Em vermelho são todas as áreas verdes que foram tiradas como áreas de proteção e que podem, portanto, passar a ter parâmetros mais permissivos de utilização. E as áreas amarelas são as áreas que a prefeitura insere no conjunto de áreas verdes da cidade. Fazendo os cálculos disso tudo, a gente chega à conclusão que nós temos uma redução de 3.000 hectares da macrozona de proteção ambiental que vira macrozona de ocupação urbana. Mas o que será que são 3.000 hectares? Se eu falar que são 3.000 campos de futebol, será que a gente começa a ter uma ideia da magnitude do que nós estamos falando sobre o território de São Paulo? E aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz assim uma coisa muito... E aqui eu queria pedir desculpa, gente, pela cartografia. Eu sou péssima nisso, eu não sei fazer isso. Eu peço desculpas a todos os geógrafos, cartógrafos, urbanistas, todos que manuseiam essas tecnologias tão bem. Eu sou péssima para isso, eu não sei fazer, mas eu tento, né? Então, o que eu fiz? 3.000 hectares. O que são 3.000 hectares? 3.000 hectares é a mesma coisa que 30 quilômetros quadrados. O que são 30 quilômetros quadrados? É tipo fazer um retângulo de 5 por 6. Este retângulo de 5 por 6 está representado ali de uma forma tosca sobre o território de Salvador. Então, o que nós estamos tirando como área verde da cidade é uma área que aí, por exemplo, significa ir da boca do rio até a Fazenda Grande do Retiro, vira para Mata Escura, passa por Pau da Lima e 7 de Abril, volta pelo Novo Marotinho, Canabrava, Alphaville e Jaguaribe. Nós estamos falando de uma extensão de área que está sendo tirada de área de preservação e colocada em produção. O que significa colocar em produção? Significa que essa área vai poder passar a ser construída, tá certo? Então, isso é um grande, uma frente de grande interesse dentro da cidade de Salvador. E acho que esse elemento é um elemento que justifica por que a gente teria a necessidade, por qual hoje eu não concordo, de um novo plano diretor. E o mais curioso, né, aí se você puder passar o próximo, por favor, é que 85% dessa área, ou seja, 2.607 hectares, ou aproximadamente 26 quilômetros quadrados, se concentram neste vetor Ipitanga e Itapuã, sem que haja uma única explicação para as razões que determinem esse tipo de mudança de legislação e de parâmetros de ocupação. Então, essa área, além de não ter explicação, ela é de uma enorme sensibilidade ambiental, como todos nós sabemos. Não só o vetor Ipitanga é um vetor extremamente importante do ponto de vista hidrográfico, né, e ambiental do ponto de vista de florestas e vegetação, etc., como a questão das dunas, né, que já tem um processo bastante complicado na região de Itapuã. E o mais curioso é que essas áreas que passam, então, passariam a estar incorporadas ao processo de construtibilidade na cidade, são as áreas que mais crescem em Salvador hoje. Então, se elas são as áreas que mais crescem, né, que aliás é o único estudo demográfico que eu pude ver que existe no plano, se as áreas que mais crescem, elas deveriam, por estarem em áreas de proteção ambiental, serem controladas
controladas do ponto de vista do seu crescimento e não abertas completamente para esse crescimento, embora o plano diga que serão sempre parâmetros de grande sustentabilidade, coisas desse tipo. Vou aproveitar esse gancho de demografia para dizer que de todas as críticas que vêm sendo feitas ao plano diretor, eu considero que tem uma outra ausência muito grave. É assim, o plano diretor planeja Salvador para quantas pessoas? Nós vamos crescer quanto? A população de Salvador vai crescer quanto? Até quando? Vai ser distribuída no espaço como? Isso, eu estou falando, são as coisas assim, mínimas, que a gente aprende num ateliê de faculdade de arquitetura para ensinar arquitetos, urbanistas, engenheiros, geógrafos, quem mais estiver interessado, advogados, a entender que o processo de planejamento tem a ver com a quantidade de pessoas que vivem naquele lugar. Tem a ver com as atividades que ali se desenvolvem. Não é, professora Eleodoro? A gente estudava bastante isso, estudamos aí. Bom, então essa é a primeira coisa que eu queria colocar. Não há projeção demográfica no plano de Salvador. E aqui eu queria aproveitar para dizer uma segunda coisa, que eu sou absolutamente contrária à ideia, aí não sei se Marcos Galindo está aqui ainda, mas talvez ele já tenha saído, mas vou discordar dele, de fazer um plano diretor provisório para ser aprovado outro daqui a 4 anos. Quer dizer, primeiro que no Brasil não existe nada provisório, né? Tudo que é feito é definitivo, ou pelo menos de grande duração, porque também nada é definitivo. Em segundo lugar, eu queria lembrar que este plano diretor custou 6 milhões de reais aos cofres da Prefeitura Municipal de Salvador. Um custo de 6 milhões de reais significa um investimento de grande porte para uma prefeitura que tem as limitações que tem a nossa prefeitura do ponto de vista de arrecadação, do ponto de vista de dinâmica econômica, etc. Então, 6 milhões de reais é para render tudo que pode render. Ou seja, 6 milhões de reais tem que virar um plano de referência no Brasil e na América Latina, no mínimo. Porque muito dinheiro que está investindo nisso. Muito bem. Mas vamos então ao segundo elemento de por que seria necessário fazer um outro plano diretor. Lembrando, eu quero reafirmar que nós temos um plano diretor vigente que dá parâmetros de ocupação, que dá parâmetros para que qualquer empresa nessa cidade possa desenvolver o seu projeto, seja onde for, com os parâmetros que estão colocados. Assim como se uma empresa nossa fosse para a Espanha, ou fosse para a França, ou fosse para Moçambique, ela teria sim que se submeter à legislação vigente naqueles países. É de praxe fazer isso em sociedades democráticas. Segunda grande inovação desse plano diretor, a definição das operações urbanas consorciadas. O que são as operações urbanas consorciadas? É assim, inclusive é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, que é como? Eu falo assim, olha, essa área aqui, ela já está ocupada, ela já tem rua, ela já tem escola, ela já tem praça, mas ela tem um problema que, frente às necessidades da cidade, hoje ela poderia ser reestruturada e ter mais gente, ou ter mais praça, ou ter mais equipamento público, etc. Então, o que eu faço? Eu decreto uma operação urbana consorciada que deixa de ter qualquer relação com qualquer parâmetro que esteja aprovado e passa a ter uma legislação específica dela mesma. Então, veja, no caso de Salvador, foram definidas 3 grandes áreas de operação urbana consorciada. A Orla Atlântica. Alguém tem aquele negocinho? Se não tiver, não faz mal. Vocês devem estar. Gente, olha isso, que vergonha. Aqui nós temos a poligonal do Centro Histórico e aqui a poligonal da Península de Itapajipe. Muito bem. O curioso de perceber nesse plano é que, junto com a operação urbana consorciada, é colocado no plano um instrumento chamado concessão urbanística. A concessão urbanística é uma invenção relativamente recente
ela é pós-Estatuto da Cidade, e ela prevê, o que a concessão urbanística faz? Ela fala assim, bom, já que eu tenho que reestruturar tudo isso, eu vou passar isso tudo para a iniciativa privada, através de licitação, e aí essa empresa privada vai cuidar dessa área inteira e vai definir o que vai ser feito aqui, inclusive retirada, remoção de moradores e indenização, né? Porque nesse caso o poder público diz, não, eu não vou gastar meu prestígio político tirando as pessoas daqui. Eu faço o quê? Eu passo para a iniciativa privada e a empresa, então, cuida de fazer esse trabalho, digamos assim. E aí, o curioso é que a concessão urbanística, se tentou usá-la pela primeira vez, há uns 3 anos, em São Paulo, na verdade uns 4 ou 5 anos em São Paulo, numa área de reordenamento extremamente forte que se tentou fazer na área da Luz, perto da Estação da Luz, da Estação Ferroviária da Luz, e que ela foi suspensa pela Justiça. A utilização do instrumento de concessão urbanística em São Paulo foi suspensa pela Justiça em função de 2 motivos. Primeiro, porque um estudo que a Fundação Getúlio Vargas fez demonstrou que, apesar de dizer que tudo isso correria por conta da empresa privada que teria ganho a licitação, o poder público, na verdade, teria que investir 600 milhões de reais para viabilizar este processo da concessão urbanística. E o segundo elemento, né, que a Justiça de São Paulo levou em consideração é a ausência total de participação no processo de definição desse projeto. É importante ter isso como referência, porque se existe uma coisa importante, eu acho, no Brasil, é o fato de se criar legislações, como é que se diz? Tem um termo jurídico, quando você cria uma coisa que já existiu e que vira jurisprudência. Obrigada. Você cria jurisprudência e isso meio que pauta a atuação da justiça de forma geral, claro, com mais ou menos intensidade. Mas assim, então, a concessão urbanística, ela está colocada nessa minuta de lei, está sendo atualmente avaliada pela Câmara, mas o mais curioso disso tudo também é que em janeiro de 2013, a Prefeitura de Salvador regulamentou o que se chama MIP, Manifestação de Interesse Privado. O que é a MIP, Manifestação de Interesse Privado? Ela é uma prima da PMI. Né? A PMI é Procedimento de Manifestação de Interesse, que é que quando o Estado fala assim, bom, esse projeto para mim é super importante, então eu faço um procedimento de manifestação de interesse e as empresas dizem, assim, as que se interessam em desenvolver aquele projeto. Isso é iniciativa do poder público, chamando as empresas privadas. A MIP é o oposto disso. A MIP é uma empresa chega e diz assim, ô prefeitura, eu estava tão interessado em fazer tal projeto na cidade, a prefeitura fala, realmente pode ser interessante, e aprova essa MIP, tá? Curiosamente, essa MIP foi autorizada ao Odebrecht em julho de 2013, que propôs uma MIP ao poder público municipal, que aceitou, né? E que colocou, enfim, alguns detalhes de negociação de preço de projeto, etc. E, curiosamente, de novo, quais são as áreas propostas pela MIP da Odebrecht? As 3 áreas que aqui constam como as operações urbanas consorciadas, exatamente as mesmas. É a Orla Atlântica, é o Centro Antigo de Salvador e a Península de Itapajipe. É curioso como procedimento, tá certo? Então, os projetos foram entregues à Prefeitura Municipal de Salvador em junho de 2014, mas nunca foram divulgados. Segundo a Prefeitura, porque, enfim, tinham deixado de ter interesse sobre esses projetos, etc. Então, bom, a gente está falando
de áreas ocupadas, de áreas em grande parte densas, de áreas com grande sensibilidade, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista ambiental. Então, se a gente passar... eu acho que tinha um slide é a próxima, que eu acabei não vendo. Se a gente pensar assim, gente, de novo, tentando fazer esse cálculo, só essa área da orla aqui, que está super mal desenhada, etc., mas ele mede aproximadamente 23 quilômetros quadrados. Então, de área verde lá em cima, que a gente reduziu, eram 30 quilômetros quadrados. Só esse pedacinho aqui são 23 quilômetros quadrados. Se eu juntar as outras duas áreas das operações urbanas consorciadas, eu devo chegar a aproximadamente 45 a 50 quilômetros quadrados. Bom, nós estamos falando de uma parte absolutamente significativa do território, né? E aí, se a gente passar ao próximo, o que a gente tem aqui? De novo, gente, eu faço colagem com eu faço colagem com Word, viu? Ou no PPT, mas enfim. Então, vejam, se eu juntar essa área daqui, com essa área daqui, com as áreas das operações urbanas consorciadas e a linha viva, que eu vou falar agora, no próximo ponto, eu vou ter 81 quilômetros quadrados da cidade sendo legislados de forma completamente diferente, distinta do plano diretor anterior e, portanto, necessário de ser feito para atender a esses interesses que estão colocados na cidade. Então, eu acho que esses interesses, eles não estão explícitos, eles não estão demonstrados. Numa das audiências do plano diretor, ainda sobre a condução do executivo, eu solicitei que os projetos da Odebrecht fossem democraticamente divulgados para que todo mundo pudesse ver e para que todo mundo pudesse discutir em função das propostas que ali estão sendo feitas, né? Então, eu acho que se a gente tirar essas três coisas, não é necessário fazer um plano diretor com essa urgência que está sendo colocada. Agora, nós podemos esperar mais um ano sem nenhum problema, tá certo? Ou seja, nós podemos utilizar os 6 milhões de reais que foram pagos ao FIP de forma absolutamente produtiva, construindo um plano diretor altamente qualificado que vai servir de referência para várias cidades brasileiras. E para terminar, pessoal, infelizmente, né, acho que, enfim, quem segue um pouco as batalhas que a gente tem se envolvido na Faculdade de Arquitetura. Uma delas é o movimento contra a linha viva, ela está explicitamente colocada, com todos os pontos desenhados, etc. É uma linha viva que ela não responde a nenhum critério técnico, social ou ambiental. O único critério que ela responde é o critério que pode vir a ser orçamentário para a prefeitura, que vai lucrar com a concessão de uma PPP e com os pedágios que advirão disso, né? Uma parte dos pedágios, porque na verdade isso é operação privada. Então, e transporte individual, se bem que agora já diz lá em algum momento que talvez passe ônibus. Então, assim, a linha viva, ela não tem justificativa de mobilidade, do ponto de vista da mobilidade, porque ela é centrada no transporte privado. Do ponto de vista ambiental, se não me engano, são 464 hectares que ela dizima ao longo do seu desenvolvimento. Do ponto de vista social, vão ser por volta de 6 a 8 mil famílias que vão ser tiradas dos lugares onde elas moram. E do ponto de vista, tinha mais um que era mobilidade social, ambiental. E ambiental são os 464 hectares que ela come. Então, assim, eu acho que realmente isso não se justifica. Então, como proposta para o plano, primeiro
acho que ele não precisa ser aprovado agora e que a Câmara pode ter aí 1 ano de trabalho para fazer um aperfeiçoamento importante disso, que tem várias pessoas, inclusive, que se dispõem a colaborar, e que, sem sombra de dúvida, a utilização da concessão urbanística, da linha viva, das operações urbanas consorciadas, tal como elas estão definidas aqui, elas não podem, e nem a supressão de áreas verdes em cima, elas realmente não podem ser pensadas sem uma discussão muito mais aprofundada a respeito de tudo isso. E, por fim, queria fazer um apelo aos vereadores aqui presentes, no sentido de que solicitem ao Executivo que disponibilizem os estudos feitos pela Odebrecht, que eu acho que todos nós teremos muito a aprender com esse processo. Muito obrigada.